Boa noite a todos que estão aqui, que está entrando aqui Boa conosco. noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutor Luiz Alberto. Muito Boa noite. obrigada mais uma vez, né, de ter aceitado o nosso convite de vir aqui. O doutor Luiz esteve aqui com a gente há alguns meses atrás, falando de sala limpas e controle de contaminação, e foi um sucesso, né, de conteúdo, de apresentação, de experiência que ele tem nesse assunto, né? E mais uma vez ele aceitou, né, vir gentilmente falar com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína. Eu queria falar um pouquinho do canal para vocês, rapidamente, enquanto o pessoal vai entrando. O Conversando no Micromeio tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos, né? A gente convida os profissionais que têm experiência, que eles escolhem qual assunto que vão vir falar conosco, e a gente marca faz uma agenda e vem aqui expor para a gente, compartilhar com vocês, né? Esse conteúdo. Então, isso ao longo do tempo, né, como a gente conversa em todas as lives, veio trazendo um trabalho para a gente e um custo também da plataforma para a gente fazer de uma forma melhor para o nosso convidado. E a gente teve a iniciativa de fazer o tornar-se membro, né, que o Marcos sempre fala aqui com vocês. Então, eu convido todos vocês para se tornarem membro do canal e dizer para vocês que hoje a gente tem 5 membros. Muito obrigada pelo pessoal que tem a confiança na gente. E se tornem membros. E qualquer dúvida, pode procurar a gente. Pode procurar o Marcos, eu, o Gleidson, ou mandar mensagem para a gente no WhatsApp ou no Instagram. O Marcos vai falar melhor sobre isso, né? Como eu falo, a comunicação é do Marcos no canal. Então, eu agradeço a presença de todos. Mandem perguntas, falam de onde vocês estão falando e vamos trocar experiências que fica ainda melhor, né, doutor Luiz? Eu vou Exato. passar a mensagem para a palavra para o Marcos e aí depois o canal fica com o doutor Luiz aí para falar no decorrer. Marcos Vinícius. Boa Obrigada. noite, doutor Luiz. Boa noite, Boa Janaína, noite. Gleidson nos bastidores, todo mundo que está aqui online com a gente, 7h34 de uma quarta-feira, dia 28, no Rio de Janeiro, trazendo para vocês mais um assunto hiper interessante com o doutor Luiz, com vasta experiência nas farmacêuticas, um líder e uma pessoa que dá vários cursos pelo Brasil e pelo mundo. Para nós é um prazer ter o senhor aqui, doutor Luiz, mais uma vez, trazer um pouquinho da sua experiência em 1 hora, 1 hora e meia, e te debater vários assuntos. Aproveitem que o doutor Luiz está aqui, aproveitem e tirem dúvidas, porque ele é consultor. Fora do canal ele vai cobrar. Aqui no canal ele não cobra. Então aproveitem essa dica, hein? Mais uma vez dando o recado, porque a Janaína sempre fala nisso também. Entra lá no YouTube, bota o sininho para dizer para você saber quando a gente está online e torne-se sócio do Micromeio. É um cafezinho, R$5. Você ajuda a manter a live da gente nessa plataforma, que ela não é de graça, ela é paga mensalmente. E aí você continua a contribuir para que a gente fique vários anos aqui. A gente surgiu no meio da pandemia, 2020. Estamos aqui já com quase 4 anos, né, de lives aqui, trazendo vários, inúmeros assuntos para vocês. Então, torne-se sócio. Temos hoje 5 sócios. E você, por um cafezinho por mês, você vai ajudar a gente a manter a plataforma, ok? Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Lembro todo mundo isso, o Micromeio é um canal laico, nós gostamos de bactéria, vírus, fungos, protozoários e de qualidade. Então, o doutor Luiz está aqui falando de qualidade, vai falar de contaminação, controle de contaminação. Gostamos de microbiologia do ar, da terra, do céu, do espaço, do fim da terra, ou seja, falamos de tudo para trazer para vocês, nesse canal, informação. Esse é o nosso foco. Doutor Luiz, o senhor tem agora 1 hora, 1 hora e meia para explanar para a gente um pouquinho do seu conhecimento nessa área que o senhor vai falar de controle de contaminação na área fabril, tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez. Obrigado, Janaína, obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de transmitir toda a experiência que eu adquiri nesses anos todos de indústria, como engenheiro, em chão de fábrica, em construção de fábrica, essas coisas todas. Eu tenho um prazer muito grande de passar isso para os profissionais, porque eu sei da ansiedade deles, aqueles que querem aprender,
né? Então tem muitas dúvidas e tal. Eu também tenho um monte de dúvida, cada dia aparece uma novidade. Caramba, o que é isso? Eu nunca vi isso. Por mais que a gente estude, a gente sempre vai ter dúvida e isso é bom, porque obriga a gente a pesquisar mais, está sempre se atualizando, não é? Então não fiquem achando, fulano de tal sabe tudo. Sabe, tem mais experiência que eu, mas a gente vai estudando e vai adquirindo experiência junto, e todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender. Então, muito obrigado, Janaína, Marcos, pela oportunidade de estar aqui. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava lá no Sinfar, né, o Sindicato das Indústrias do Rio de Janeiro, dando uma palestra para eles sobre desenho de plantas farmacêuticas. No próximo mês, né, eu acho que é 23 de outubro, alguma coisa assim, a gente vai falar sobre o sistema de HVAC, e em setembro, HVAC, e outubro, falar sobre sistema de gases, ar comprimido, vapor, essas coisas assim. Mas, enfim, vamos em frente. Eu trouxe aqui uns slidezinhos, só para eu não me perder. Muito bem, já estou com o slide aqui. Estratégia de controle de contaminação nesse famoso anexo 1. Né? Bom, deixa eu passar aqui. Para quem não sabe, meu nome é Luiz Alberto da Rocha Torres, sou um profissional da área farmacêutica desde 1981, ou seja, tem alguns anos já. Né? Comecei a trabalhar na empresa chamada Sidney Rossi, né? Lá na Avenida Brasil, fabricante de... Tinha toda a apresentação, na época, de líquidos orais, sólidos orais, cremes, tinha até cárpules, anestésicos dentais. Então, eu fui apresentado a uma autoclave lá em 1981, não sabia nem o que era aquilo, mas, enfim. E aí a gente vai aprendendo. E trabalho na Engenil já desde 97, já vai fazer 30 anos, né, empresa de engenharia farmacêutica, e a Engefarma faz certificação de área limpa, qualificação térmica, essas coisas assim. E tenho tido a oportunidade de dar treinamento para os profissionais da América Latina, como vocês veem aí, lá para o DGMID. O DGMID é o órgão fiscalizador do Peru, no Equador também. Enfim, toda a América Latina tem sempre treinamentos aí comigo na área de qualificação, de planta farmacêutica, sistema de água, sistema de ar-condicionado, sistema de área limpa, essas coisas. Então, vamos em frente. Bom... Doutor Luiz, a gente só vai... Assim, é como o Micromeio tem esse formato não tão formal, a gente precisa falar do Botafogo. Isso. Dona Guimar, eu disse... Ela está aí, Dona Guimar? Para a senhora. Dona Guimar está aqui. Eu disse que era para a senhora esse emblema, esse Botafogo. Eu fiz especialmente, a Janaína comentou comigo, como eu sou botafoguense doente, eu coloquei esse escudo aí. Eu sei que tem um outro botafoguense aí que acabou de entrar, Antônio César, que trabalha no Rocha, acabou de entrar, e é botafoguense também, então estamos juntos nessa roubada. Viu, Dona Guimar? Estamos juntos. Não está sozinha, não. Bom. Obrigada, doutor Luiz. Aí, aproveitando aí, voltou esse slide, eu tenho dado treinamento pessoal da Anvisa desde 2004. Né? Quando a Anvisa foi criada em 99, entraram muitos profissionais e tal, e, caramba, teve um monte de cursos, treinamentos que eles fizeram. O último foi em 2023 pelo Zoom, para o pessoal de produtos para a saúde, também sobre áreas limpas e tal. Tive lá em Minas Gerais também, para a Visa de Minas, para falar sobre área limpa em produtos para a saúde. É uma confusão danada, tá? O negócio de produtos para a saúde e áreas limpas, porque não tem nada escrito, então depende muito da empresa, com o sistema da qualidade, a fazer análise de risco para verificar as possibilidades de contaminação ou não, o que eu preciso fazer. Então, vamos em frente aqui. Lá em 2022, esse anexo 1... Consegue ver meu mouse movimentando? Não? Tá. Não conseguimos. Maravilha. Aqui no meio tem a Comunidade Europeia que criou esse anexo 1, quer dizer, ele revisou, porque existia um anexo 1 de 2008 para a produção de estéreis. E aí foi revisado, e nessa revisão, eram 16 páginas, se eu não me engano, colocaram mais de 50 e tantas páginas, e tem muitos itens aí, eu aconselho a todos darem uma olhada nisso. Aliás, olhar aqui na direita esse PE 009, 17, porque a Comunidade Europeia criou a revisão do anexo 1,
o Pix, imediatamente, um mês depois, se vocês olharem na esquerda, tem uma setinha, olha, 9 de setembro, ele pegou tudo que estava aqui na Comunidade Europeia, já passou para o Pix como uma revisão e publicou oficialmente, esse que está na direita, 9 de 17, em agosto de 23. E ali tem um monte de informações interessantes para nós. Como esses documentos eles são grátis na web, eu sugiro que vocês tenham isso em mãos, né? Porque a Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa e o mundo, de um modo geral, vai seguir essas recomendações, né? Então, vamos falar sobre estratégia de controle de contaminação, que é o CCS, Contamination Control Strategy, e todas essas áreas, engenharia e manutenção, produção, validação, garantia da qualidade, controle de qualidade e outros que, porventura, podem entrar aí, tem influência nessa estratégia de controle de contaminação, não é? Imagina vocês se eu tenho uma fábrica funcionando perfeitamente, com a parte de utilidades direitinho, a parte de arquitetura direitinho, piso, parede e teto, tudo funcionando direito, maravilha, a produção trabalhando bem, né? E o pessoal de manutenção não faz aquelas manutenções preventivas necessárias nos equipamentos de produção e nos equipamentos de utilidade, nas unidades de tratamento de ar, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou começar a ter problemas de desvios na área produtiva com relação aos limites, né? Os ranges de temperatura, umidade, partícula viável, partícula não viável, e aí começa a desandar tudo. Então, todas as áreas têm muita influência na estratégia de controle de contaminação. E a origem e transmissão da contaminação, nós temos os equipamentos, né? Esses equipamentos eles precisam ser qualificados e ter materiais adequados para que tenham contato com o produto, o sistema de água e gases. Quando a gente vai trabalhar com produtos injetáveis, a gente trabalha com água WFI, né? Água para injetáveis, e tem características especiais, algumas coisas diferentes da água purificada, como, por exemplo, 10 unidades formadoras de colônia por 100 ml. É uma coisa que é diferente. E também endotoxina, né? Que a gente precisa monitorar na água para injetáveis. Outros itens, o sistema de ar-condicionado também tem uma influência gigantesca, porque eu preciso manter a área com a qualificação, com a classificação adequada para o fim que se destina, né? Hoje, já tem muitos anos que a gente já fala em início de preparação de lote, que trabalha com áreas para amostragem, áreas para pesagem, separadas, e são áreas que têm que ter, no mínimo, a mesma classificação da área onde eu vou manipular o produto. Então, tenham isso em mente. A área de pesagem e a área de amostragem, onde eu vou abrir o produto, a classificação da sala tem que ser a mesma, no mínimo a mesma da área que eu vou manipular o produto. Outro item também, que é muito importante hoje, é a área de armazenagem. Já estamos aí direto fazendo controles de monitoramento de temperatura e umidade nas áreas de armazenagem, de matéria-prima, materiais de embalagem, e a gente tem que fazer aquele monitoramento, né, térmico, aquela distribuição de temperatura para verificar os pontos mais críticos do meu almoxarifado. A gente não tinha nada disso. Os almoxarifados não tinha ar-condicionado, tinha nada, né? E hoje a gente se preocupa até com o controle de temperatura e umidade do armazenamento desses materiais. Então, tem um monte de fontes de origem e transmissão de contaminação. Lá no nosso anexo 1, ele fornece orientações usadas no projeto e controle de instalações, equipamentos, sistemas e procedimentos usados na fabricação de todos os produtos estéreis. E aí, esta palavra risco vai aparecer diversas vezes. A gente precisa ter um gerenciamento de risco da qualidade, o tal do QRM. A gente precisa conhecer bem o CH, que é 9. Tem que conhecer bem, destrinchar aquilo ali, que ali tem gestão de risco. E todos os profissionais de indústria farmacêutica, aliás, todas as indústrias farmacêuticas, precisam ter uma área específica de gestão de risco, porque ele é contínuo. A gente está sempre, olha, mitigou um risco, vamos avaliar e vai mais um tempo, caramba, é melhor tomar mais uma providência, e a gente está sempre tentando reduzir o risco, e isso se faz na gestão de riscos. E alguns dos princípios e orientações, como estratégia de controle de contaminação,
projeto de instalações, classificação de sala limpa, qualificação, validação, monitoramento e uniforme pessoal podem ser usados para apoiar a fabricação de outros produtos não estéreis. Olha que interessante. A gente tem nesse PIX, esse aí era da revisão ainda, o 00917, é o que saiu em 2023, tem mesmo parágrafo lá, só que com um númerozinho diferente aí a numeração do PIX. Então, ele fala que, para a produção de não estéreis, a gente precisa também ter considerações de estratégia para controle de contaminação, projeto de instalações, classificação de sala, qualificação dos equipamentos, utilidades, monitoramento, uniforme de pessoas, tudo isso é importante também para produtos não estéreis. Onde o controle e redução da contaminação microbiana particular de endotoxina pirogênio é considerado importante. Então, assim, é um produto não estéril, mas eu posso ter contaminação microbiana, contaminação de partículas, contaminação por endotoxina, eu preciso ter uma área controlada com todos esses pontos que eu passei aí. E a fabricação de produtos estéreis está sujeita a esses requisitos especiais para reduzir os riscos de contaminação. Janaína, se quiser parar para fazer alguma pergunta, ou alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat e você pergunta aí para mim, que eu não estou vendo o chat, não. Só estou vendo eu, você e o Marcos. Tá bom, pode deixar. Ninguém. Então, vamos embora. E as seguintes áreas-chave devem ser consideradas. Instalações, equipamentos devem ser adequadamente projetados, qualificados ou validados quando aplicável. Sujeitos à verificação contínua. Aliás, hoje, a gente tem a tal da verificação contínua da qualidade, né? Cada lote a gente coloca no nosso controle para verificar se ele está seguro. Não é só mais fazer a validação de processo como a gente fazia antigamente. Trabalha com 3 lotes, depois desse terceiro lote o processo está validado, que bom, agora a gente só vai validar daqui a sei lá quantos anos e tal. Hoje, a gente tem essa verificação contínua, né? Em cada lote de fabricação vai verificando as tendências, o que está acontecendo. E o interessante, assim, ele fala assim, áreas chaves consideradas, instalações, equipamentos e processos. Muito bem. Se eu vou fazer uma construção nova, eu preciso ter profissionais com conhecimento de estratégia de controle de contaminação, de indústria farmacêutica, para poder ter a visão necessária para acompanhar o projeto, para reduzir os riscos de contaminação nas instalações, com relação à especificação dos equipamentos, dos processos, né? Então, a gente precisa, o ideal é começar lá no requerimento do usuário, ter essa visão. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aí não estão construindo nada, estão dentro de uma fábrica que já funciona há 1000 anos e vamos em frente. E aí, tem um item muito interessante nessa revisão do anexo 1 que fala tecnologias apropriadas devem ser utilizadas para reduzir a contaminação. Por exemplo, o sistema de acesso restrito, barreira, o RABS, né? E isoladores, sistemas robóticos, métodos rápidos alternativos, sistema de monitoramento contínuo. Então, hoje em dia, não se admite mais ter um enchimento asséptico, um processo de enchimento asséptico com um fluxo unidirecional com cortina, porque os profissionais, os operadores, eles entram na área de maior risco, eles acessam essa área. Então, é recomendado pelo anexo 1 que esses sistemas eles sejam feitos com esse tal do RABS, né? Aliás, eu acho que Bill Manguinhos, nessa obra que está fazendo lá em Santa Cruz e tal, está adquirindo um monte de RABs desse da vida para trabalhar lá com eles, para poder ter segurança no processo deles. Então, doutor Luiz, uma pergunta. No caso de uma fábrica já instalada, né? Como o senhor falou, muita gente já está na fábrica, né, e tudo mais. Eu preciso fazer uma revisão adequando a tudo isso, né? Fazendo essa adequação. Derruba a fábrica, faz tudo de novo. Não, tem calma nessa hora. como adequar. Não, assim, grosseiramente falando, né? Grosseiramente. Mas, assim, como que a gente pode minimizar o risco disso, né? De uma obra já realizada? Vamos lá. As fábricas, de um modo geral, têm máquinas de invaso embaixo de fluxo com cortina, de um modo geral.
Muitas fábricas estão trocando, quer dizer, vou comprar um equipamento novo, compra já ele isolado e tal. Agora, tem muitas fábricas que têm essa cortina, né? E o operador entra na área mais crítica. O que acontece é que a IN 35 de 2019, que é a Instrução Normativa 35 de 2019 de produção de estéreos da Anvisa, está sendo revisada. Ela está sendo revisada em cima desse anexo 1. O que vai acontecer quando for implementado? Eles vão dar um prazo para que as empresas se adequem. Não sei quanto tempo, talvez 18 meses, 24 meses, alguma coisa assim. Como aconteceu naquela revisão, nessa IN 35, tinha um ponto lá muito interessante que falava o seguinte: enchimento asséptico, a gente precisa ter a sala onde tem o fluxo unidirecional em cima da máquina para enchimento asséptico sem esterilização terminal, a sala precisa ser grau B. E aí deu um prazo para adequação. Foi uma correria danada no mercado. Muitas empresas, meu Deus, a minha sala é grau C, porque todo mundo tinha grau C na sala, ISO 7. E aí, de repente, precisou trabalhar com o ISO 5, o grau B, né? E foi uma correria danada, deram um prazo e tal. Eu acredito que vai acontecer o mesmo com isso, com relação a isso. Nessa revisão, nessa instrução normativa que vai ser revisada, está sendo revisada, com certeza vai aparecer essas informações para enchimento asséptico, não se aceita mais fluxo com acesso do operador. E eles devem dar um prazo. Isso não está escrito ainda, eu estou dizendo só para o pessoal já ir se preparando, né? Vai se adequar, né? Em algum momento. Tem uma máquina com fluxo unidirecional e tal. Como é que eu faço para tornar essa máquina com acesso restrito? Então, chamar o fabricante, ou verificar, botar no budget para colocar para o outro ano ou para o outro ano. Então, já ir se preparando, porque com certeza vai dar muito. Tá? Obrigada. E as seguintes áreas-chave devem ser consideradas. O pessoal deve ter qualificação e experiências adequadas. Isso é a parte mais difícil, tá? Pessoal, qualificado, experiência adequada. A parte de máquina, a gente compra o melhor possível, gasta um dinheiro danado, bota lá para funcionar, acabou. Maravilha. Agora, as pessoas, caramba, cada um é de um jeito, cada um tem uma sensibilidade, a gente tem que tratar com um jeito diferente. Eu tive todos os profissionais trabalhando comigo. Tinha gente que só funcionava no esporro. Tinha gente que só funcionava no carinho. Não é verdade. É verdade. Tinha gente que tu tinha que abraçar e falar, para quem, cara, é bom para quem demais. já gerenciou pessoas, realmente é isso. Não é heterogêneo. Nossa, é motivar as pessoas, é fazer com que elas entendam a responsabilidade de cada um. Essa é a parte mais difícil do gestor. A parte de técnica é fácil, chega a ser fácil, vamos dizer assim. Mas gerenciar as pessoas, motivar, o salário está ruim, o filho está doente, a comida não fez bem, e caramba, aquele transtorno todo, e você tem um monte de profissionais e conhecer todos eles e tentar fazer com que eles trabalhem motivados, né? Essa é a parte mais difícil. Os processos e sistemas de monitoramento eles devem ser projetados, comissionados, qualificados, monitorados e revisados regularmente. Então, o monitoramento hoje ele é feito para enchimento asséptico, por exemplo, de partícula não viável e partícula viável também, durante todo o processo, né? Então, eu tenho um fluxo unidirecional, eu vou botar um contador de partícula desde o momento que eu estou montando a máquina com as peças que foram esterilizadas, o fluxo tem que estar ligado e o contador de partícula monitorando aquilo ali, para verificar se não vai disparar e com risco de contaminação já desde o início, né? Matérias-primas e materiais de embalagem devem ser adequadamente controlados e testados para garantir que o nível de biocarga e endotoxina sejam adequados para uso. Então, assim, imagina eu ter um enchimento não asséptico, né? Eu acho que a Janaína caiu, talvez. Eu tenho um enchimento não asséptico e eu faço uma esterilização terminal, né? Por exemplo, solução parenteral de grande volume, né? Hoje em dia, a gente trabalha com aquele blow-fill seal, né? Então, a gente enche, quer dizer, forma a bolsa, enche a bolsa, sela a bolsa e depois vai para a autoclave para fazer a esterilização. Esse controle de biocarga é fundamental para nós, né? Tanto para o processo asséptico quanto para o processo que vai ter esterilização terminal.
A gente precisa ter esse controle muito rigoroso, não pode relaxar, né? Lá eu acho que está na IN 35 e também no PIX mencionando que para produção com esterilização terminal, tem alguns itens lá falando assim, se o enchimento é muito lento, se a boca do frasco é muito grande e tal, deve trabalhar com grau C com fluxo laminar. O enchimento, ele menciona até que o enchimento com esterilização terminal pode ser feito em grau C, sem fluxo. Olha só, eu vou falar como se eu fosse o dono da empresa. Eu jamais ia trabalhar com um enchimento qualquer classificado grau C, mesmo que eu esterilizasse depois. Porque a contaminação inicial, a Janaína, especialista no assunto, imagina eu botar um produto para esterilizar contaminado, muito contaminado. O que vai acontecer? Vai dar ruim, né? Então, assim, eu preciso ter o controle desse bioburden sempre, né? Reduzir ao máximo a contaminação inicial. Cadê eu aqui, que não muda? Ah, foi, já mudou e eu estou aqui, apertei 2 vezes. Foi. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com o tal do Quality Risk Management, a gestão de risco. Todos os profissionais da indústria farmacêutica têm que aprender a trabalhar com a gestão de risco. Os processos, equipamentos, instalações e atividade de fabricação, né? Então, a gente tem que estar sempre de forma proativa, identificar, avaliar cientificamente e controlar os riscos potenciais à qualidade. Em primeiro lugar, as prioridades do QRM devem incluir, olha só, design apropriado da instalação, desenho, equipamentos e processos, seguido pela implementação de procedimentos bem projetados. Procedimento sem treinamento não serve de nada. Então, eu posso ter um procedimento que fica lá na garantia da qualidade, olhando detalhe, não dá para entender bem, e não sei o que e tal. Esse é aquele procedimento ótimo, perfeito, 100% legal. E aí não dá um treinamento adequado, não chama a responsabilidade do operador, não faz um teste final depois do treinamento. Tem que encher o saco mesmo, chamar a atenção, chamar para o risco, pela responsabilidade desses profissionais, né? E fazer com que eles entendam a responsabilidade de cada um. E, finalmente, a aplicação de sistema de monitoramento como um elemento que demonstra que o design e os procedimentos foram implementados corretamente e continua a ter um desempenho em linha com as expectativas. O monitoramento ou teste por si só não garante a esterilidade. É fato. Um detalhe importante, Janaína, existe as autoclaves. Antigamente a gente não pensava nisso, mas já há alguns anos a gente já se preocupa com gases não condensáveis. Olha que coisa maluca. Gases não condensáveis no vapor. Então, assim, eu gero vapor, jogo na autoclave e dentro desse vapor pode ter algumas bolhas de gás não condensável, por exemplo, um nitrogênio, alguma coisa assim, né? Em que não vai atingir a temperatura de esterilização. Então, é importante que a gente tenha, para esses equipamentos, que vai gerar o vapor, uma eliminação desses gases não condensáveis. Aliás, existe um teste que é feito no vapor puro, um teste de gases não condensáveis também. Eu estou falando isso porque esse monitoramento ou teste não garante a esterilidade. E os gases não condensáveis, se eu tiver uma bolha numa esterilização, eu posso ter parte das minhas rolhas, por exemplo, né? Daquelas stoppers, das rolhas, não esterilizadas. E aí eu posso ter lá 10, 20 frasquinhos que saíram e ninguém vai detectar isso, né? A responsabilidade é muito grande, né? Eu faço uma esterilização lá de 2.000 rolhas, e aí, de repente, eu tenho uma rolha que está ruim, 2 rolhas ruins. Alguém vai tomar essa porcaria. Entendeu a loucura? Sim, mas doutor Luiz, peraí. Mas aí como garantir essa esterilidade? Aí eu pergunto para o senhor, assim, porque a gente está falando vamos supor, de um produto injetável, né? Pode ser. O que acontece é que hoje a vigilância sanitária está na IN 35, tá? Na IN 35 menciona os ensaios que devem ser realizados no vapor puro, incluindo esse de gases não condensáveis.
Está lá, eles deram 18 meses da publicação lá em 2019 para poder começar a fazer esses ensaios de gases não condensáveis. Tá? Então tem que fazer. Pessoal que não faz, passa a fazer, porque em breve eles vão cobrar. Já deveriam estar cobrando, né? E aí aqui eu tenho as cabinezinhas, né? O CCS, Estratégia de Controle de Contaminação, deve ser implementado em toda a instalação para definir todos os pontos críticos de controle e avaliar a eficácia de todos os controles, desenho, procedimento, técnico e organizacional. E as medidas de monitoramento empregadas para gerenciar o risco, a qualidade do medicamento e segurança. O CCS deve ser revisado ativamente, continuamente. Tem que ter uma equipe, né, que trata disso, se reúne regularmente para tratar desses assuntos, verificar os desvios que aconteceram para poder tratar desse assunto, para ter uma melhoria contínua nos métodos de fabricação e controle. E esse sistema de acesso restrito ou isoladora serve para assegurar as condições requeridas. Vocês reparem que à direita eu tenho um RABS passivo, que o insuflamento de ar vem no teto, tá? Então eu coloco minha máquina com essa barreira em toda a volta dela e o acesso é com luva. Isto não é isoladora. Observem que o ar sai por baixo e retorna por cima. Tem um RABS ativo. Observem que o fluxo unidirecional está na própria máquina. A máquina, quando anda, o insuflamento de ar está junto dela, esse UDAF. Está em cima dela, também saindo por baixo o ar. E eu tenho à direita, na última, à direita é uma isoladora. Observem que o ar não sai da isoladora, só para fora. Então, também com luva. Então, hoje, a gente não pode mais ter essa máquina de invase com cortinas, né? Vai fazer uma instalação nova? Não coloquem mais cortinas. Assim como está na direita, aí tem um xizão lá aí na direita, observem que as pessoas estão dentro do fluxo. Esse risco é muito grande. Quem faz contagem de partícula não viável com contador de partícula, aproveita e faz o seguinte, coloca o contador de partícula numa mesa rotativa dessa, ou num ponto qualquer, e pede para um operador desse, todo paramentado, passar com a mão por cima do contador de partícula e o fluxo de ar, o fluxo unidirecional, o ar passar pela roupa dele. E ver o que acontece no contador de partícula. Ele dispara. Então, a gente fica contaminando a área o tempo inteiro com os profissionais ali. O risco é muito grande. Quem faz mídia fio, né? A Sandra Moreno, especialista nesse assunto, quando faz mídia fio com os operadores assim, a gente chora, senta e chora. Olha, o operador A não dá, está contaminando direto. Meu Deus, tem que treinar ele de novo e agora eu perdi meu mídia fio. Vai de novo. E que garantia eu tenho que daqui a um mês não vai acontecer um problema? Né? Não existe garantia. A gente treina, mas são seres humanos, somos pessoas. Vai ficar pensando no jogo do Flamengo e Bahia hoje à noite e vai acabar. Porra, e se perder, aí mesmo é que vai contaminar tudo. Estou rezando para perder, não, tá? Só estou comentando. Entendi. Vai ter gente que vai trabalhar amanhã com cabeça quente. Se ganhar, todo mundo feliz. Eles, né? E se perder, todo mundo feliz, nós. Então, está todo mundo feliz de qualquer jeito. O Flamengo é só alegria, ou para eles ou para nós. Então, nós temos aqui, onde os sistemas de controle existentes estão adequados e são gerenciados, eles podem não exigir substituição, mas devem ser referenciados no estratégia de controle de contaminação. Eu tenho diversos controles e eu, na minha estratégia de controle de contaminação, através de uma gestão de risco, de análise de risco, eu vou pontuar todos os pontos críticos no meu processo para poder mitigar, para poder reduzir. É isso que ele quer dizer nesse ponto aí. O controle de contaminação, as medidas tomadas para reduzir o risco de contaminação por fontes microbianas, endotoxinas, pirogênicas e partículas, incluem uma série de eventos e medidas interrelacionados. E estes são normalmente avaliados, a gente vai olhando os desvios e vendo o que aconteceu, para poder reduzir, controlados e monitorados individualmente, mas sua eficácia coletiva deve ser considerada em conjunto.
Então, a gente tem lá um desvio numa determinada produção, teve um desvio de contaminação, o que aconteceu, a gente tem que investigar isso muito. O CCS, a Estratégia de Controle de Contaminação, um comitê para cuidar disso, é muito importante. Eu aperto sempre o errado. Tem pergunta, não? Para eu beber água? Não, pode beber tranquilamente. Deixa eu ver aqui. E aí, desenvolvimento de estratégia de controle de contaminação requer conhecimento técnico e de processo detalhado. Os profissionais que vão trabalhar com isso têm que conhecer de contaminação, têm que conhecer o processo, entender bem o seu processo produtivo, como é fabricado e saber os pontos chaves para terem controle. As fontes potenciais de contaminação são atribuíveis a detritos microbianos e celulares, por exemplo, pirogênio e endotoxina, bem como particulados, por exemplo, vidro e outras partículas visíveis e subvisíveis. E esses elementos estão lá no PIX. Todos esses elementos que devem ser considerados no CCS, mas não limitados a eles. Projeto da planta. Vou fazer uma plantinha nova. Caramba, eu tenho que ter olhar de controle de contaminação, anticâmara de materiais, anticâmara de pessoas. Eu tenho vestiários, vou acessar uma área grau D, o meu vestiário tem que ser grau D. Eu estou numa área grau D, vou passar para uma área grau C, eu tenho que ter um outro vestiário grau C. O vestiário tem que ter a mesma classificação da área que eu vou entrar. Então, eu estou na área grau C, vou passar para uma área grau B. Então, eu vou passar por um outro vestiário grau B para entrar na área grau B, para reduzir a contaminação. Eu não posso ter um vestiário de classificação menor do que a área que eu vou entrar. Então, eu já vou entrar contaminando, eu estou com minha roupa numa área grau C, botando ali, todo paramentado, capuz, óculos, aquela coisa toda, e entro numa área grau B, eu tenho um limite de partícula muito maior lá, 350 mil partículas, de 0,5, e eu vou entrar numa área que é 3 mil. Então, fatalmente, a minha roupa, que eu comentei ainda há pouco, que ela entra contaminada, por isso que a gente... Contaminada de partícula não viável, tá? Poeira, tá? A gente vai entrar nessa área já com um monte de partículas, não deve fazer isso. Então, itens que são considerados na estratégia de controle de contaminação. Projeto da planta, vou fazer um desenho novo, layout, por onde eu vou caminhar, com as anticâmaras, pass-through, tudo isso. As instalações e equipamentos, as pessoas... As pessoas que trabalham na área de injetáveis, na produção farmacêutica, produção especial, são pessoas especiais. Eu não teria condição de trabalhar dentro de uma área limpa de produção de estéreis. Pô. Eu falo assim, igual italiano, eu ando rápido, vamos embora. Isso aí é errado. Dentro de uma área limpa, a gente tem que ter movimentações mais suaves. Eu não posso ficar assim, fazendo assim, dentro de uma área limpa. Então, a gente precisa ter pessoas especiais para trabalhar lá. Não é qualquer um que vai trabalhar lá. A parte de utilidades, as utilidades farmacêuticas, todas devem ser adequadas para o processo. Então, a parte de sistema de ar-condicionado, com a classificação adequada, com o número de trocas de ar adequado, com as pressões diferenciais adequadas, temperatura, umidade... classificação da sala naturalmente, a parte de vapor puro, fazer todo o monitoramento vapor puro, deve ter as mesmas características da água WFI, da água para injetáveis. Todos os parâmetros de água para injetáveis e esses outros ensaios de gases não condensáveis, de superaquecimento também, é um outro teste que é exigido lá. Os controles de matérias... um outro item de utilidade é ar comprimido. Tem muitas empresas que trabalham com ar comprimido dentro da área limpa. E nitrogênio também. Então, é recomendado, está lá no PIX, que seja colocado um filtro no ponto de uso. Filtro ponto 22. Filtro esterilizante no ar comprimido e no nitrogênio. Não esqueçam disso. Então, controle de matérias-primas, incluindo controles em processo. Recipiente e tampa de produtos. A gente precisa aprovar o fornecedor como fornecedores de componentes-chave, esterilização de componentes em Single User System, o SUS, que está lá no PIX, e prestador de serviços críticos. Temos que qualificar essa turma. Tem que encher o saco deles mesmo. Eu sei que eles reclamam.
Poxa, você só compra de mim aqui 10 mil unidades por mês, vai me encher o saco aqui, eu vou dispensar vocês, só tem ele. Olha só, aí tu tem que abraçar ele, tem que levar para almoçar, me ajuda aí, não me deixa sozinho nessa roubada, eu preciso da tua ajuda, para que ele tenha a qualidade necessária para a gente. É emocionante trabalhar, porque não tem volume, normalmente não tem aquele volume que tu chega assim, tu não quer não, vou te trocar, hein? E é o contrário, ele vai virar para você e falar assim, olha só, se ficar enchendo muito meu saco, eu vou cortar vocês, hein? Vocês só me dão prejuízo. Não é assim? Eu não queria estar na pele do pessoal que qualifica fornecedor. E aí, outros elementos que devem ser considerados. Atividades terceirizadas, gerenciamento de atividades terceirizadas, disponibilidade de transferência de informações críticas entre as partes. Por exemplo, contratar serviços de esterilização. Vocês precisam ir lá no fornecedor, vai fazer esterilização no fornecedor, verificar a sua carga, qualificar a sua carga no fornecedor, porque quando a gente faz a qualificação térmica numa autoclave ou numa estufa de despirogenização, a gente faz a qualificação baseado no desenho da carga que você vai usar. Então, a sua carga tem que se trabalhar sempre daquela mesma forma, aquela mesma quantidade e aquela mesma arrumação. Sabe? Então, eu não posso falar assim, minha autoclave está qualificada. Tá, mas tem que qualificar com o meu material. Está entendendo? Eu tenho uma caixinha maior, uma caixinha menor, um volume de carga diferente. Então, a gente tem que fazer a qualificação térmica de acordo com a sua carga, seu modelo de carga. Mas, doutor Luiz, mas é difícil, então, terceirizar o serviço de esterilização? Não. Você pode ter cargas similares igual a tua. Não, difícil como? Tem um monte de empresas, produtos para a saúde é comum, tá? Produto para a saúde, a pessoa faz um determinado produto e manda lá para esterilização de oxetileno, por exemplo. É comum isso. Vai fazer a esterilização com oxetileno. São Paulo. E aí a gente precisa verificar a qualificação que ele fez, a qualificação térmica. De repente, ele já fez com produtos que são similares ao seu. Ele tem que arrumar de acordo com aquela qualificação. Entendeu? Tá, entendi. Já peguei. Doutor Luiz, acontece ainda hoje que no passado eu trabalhei numa empresa e a gente tinha uma fábrica lá, né, a empresa, aqui no Rio, e uma das coisas que eu via o pessoal responsável pela fábrica era de que quando ia ter o fornecedor, os fornecedores, e aí a metodologia, né, todo o requerimento de qualidade veio da França. E aí, quando eles iam, né, eles comentavam comigo, eu era do comercial, né, marketing, e eles falavam assim, nossa, a gente foi ver os fornecedores e não sabem nem do que eu estou falando, porque trouxe tudo a necessária da matriz da França e tinha que implementar no Rio de Janeiro, mesmo que não digamos assim, mesmo que o requerimento de qualidade da Anvisa não prescrevesse isso, como é a matriz na França, ela fala assim, eu quero um produto, se eu fabricasse em Lyon, ia ser igualzinho no Rio. Então, trouxe uma carga de controle muito grande. E aí, na época, essa empresa o que fez foi tipo assim, eu não tenho um fornecedor que se adeque. Eu vou treinar o cara, eu vou dar todo o know-how para ele, para que ele consiga me fornecer aquilo que eu preciso. Existe isso ainda hoje? Olha, as coisas melhoraram muito, né? Melhorou muito. Estou falando de 25 anos atrás, não estou falando de agora. As coisas melhoraram muito. As empresas, graças a Deus para nós consumidores, tá? Sim, porque melhorou a qualidade. Melhorou muito. A Anvisa, a evolução da Anvisa foi muito grande. A evolução do mundo foi muito grande com relação à qualidade dos produtos farmacêuticos, graças a Deus. Então, tem muitas empresas que prestam serviço de esterilização. Tinha uma que fazia por irradiação. Não, irradiação gama, tudo bem, São Paulo ainda faz. Mas tinha uma que era fecho de elétron. Ali do lado do Ceasa, na Avenida Brasil, fazia com fecho de elétron, mas essa daí eu acho que fechou. Né? Fechou. E existe norma de esterilização, acho que é 16328, foi revisada agora. Nós temos até um profissional que trabalha com a gente que ajudou a revisar essa norma, que a gente faz qualificação térmica, então ajudou a revisar e ela foi implementada há pouco tempo na BNT. Então, mas as empresas melhoraram muito,
tá? Muito, 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 muito. Agora, eu já peguei empresas há pouco tempo, tipo 2 anos, 3 anos aí, em que a produção estava atrasada. Aí tinha uma autoclave para fazer a esterilização. O que o cidadão fez? O operador entulhou a autoclave de tudo que é jeito, sabe? Entulhou. Para ganhar tempo. Não tinha, para ganhar tempo. Imagina, eu falei, meu Deus, o que você está fazendo, moço? Não pode fazer isso, não, mas a gente não pode, esquece, olha aqui, vamos ver aqui, tira tudo, vamos organizar a carga de acordo com o que você tem no teu procedimento. Tu vai ter volume, não é assim? Tudo. Então, eu estava falando que pessoas são a maior fonte de contaminação, é porque começa a desanar, fazer um monte de coisa errada. É assim mesmo. Então, a gente precisa ter gerenciamento de risco de processo, tudo no CCS, processo de validação, validação dos processos de esterilização. Um item que é fundamental são as manutenções preventivas, programadas. Quando a gente faz a qualificação de um equipamento, a gente tem um item lá na qualificação de instalação, eu preciso ter a especificação técnica de todos os componentes. E quando eu vou substituir um componente qualquer, eu vou na minha especificação técnica e troco o material, a peça, por outra igual. Eu não tenho que inventar nada. Eu vejo fornecedor, modelo, fabricante, a coisa toda, é essa que eu vou colocar. Para isso que a gente faz qualificação, para não inventar, para não criar problemas depois. Limpeza e desinfecção também é fundamental. Mais uma vez, pessoas e os materiais que estão sendo utilizados dentro da área. Continuando, sistemas de monitoramento, incluindo uma avaliação de viabilidade da introdução de métodos alternativos cientificamente comprovados que otimizem a detecção de contaminação ambiental. Mecanismo de prevenção, análise de tendência, aquelas coisas que o pessoal do sistema da qualidade gosta, né? Investigação detalhada, determinação de causa raiz, ação corretiva, fica aquela galera toda numa sala, vamos fazer uma espinha de peixe aí, que legal, né? Assim, aí cada um fala uma coisa, e eu acho interessantíssimo isso, porque cada um tem uma visão diferente, né? Isso ajuda demais, cada um com sua experiência. Isso serve também quando eu vou fazer uma análise de risco. Eu gosto muito de trabalhar com aquele cara pessimista. Toda fábrica tem a hiena. Hiena mensageiro do caos. Do Lippinhard, aquele desenho animado. Não tinha uma hiena que falava, ó dia, ó céu, ó azar. O mensageiro do caos. É fundamental para participar de uma análise de risco, porque ele só vê desgraça. Então, ele vai olhar o problema e só vai vir, meu Deus do céu, onde é que esse cara tirou isso? E a gente vai discutindo aquilo ali e vai vendo se é viável ou não, mas é importante ter esse profissional na fábrica. Eu não descarto ele, não. Eu não quero só otimista comigo, não. Eu quero gente que enxergue coisa que eu não enxergo. Não é? Porque eu não estou vendo tudo. Então, eu preciso de gente que realmente seja pessimista, né? E a gente vai cortando, podando as asinhas dele e tal. Não é tanto assim, não é tanto assim. Opa, isso aí é importante. Você viu uma coisa que ninguém tinha visto. E a melhoria contínua com base nas informações derivadas acima. A gente tem que estar sempre fazendo aquele sistema PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. Essa porcaria que todo mundo fala aí, o sistema PDCA está sempre planejando, implantando, checando, verificando, e volta de novo, e fica naquele ciclo de melhoria contínua. É fundamental isso. Perguntas? Doutor Luiz, a gente tem alguns comentários, assim, que inclusive é do Jonas. Temos vários comentários do Jonas aqui. Jonas já foi nosso palestrante aqui. O Jonas Mello é engenheiro químico e é de indústria, tem uma experiência em indústria também. E aí a gente vai colocar os comentários, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre, né? O primeiro comentário é esse, o primordial é a qualificação de fornecedores, tendo uma GQ forte e atuante. Gestão da qualidade. Os fornecedores. A garantia da qualidade do fornecedor é fundamental. E a maioria dos fornecedores, materiais de embalagem, essas coisas assim, é um pessoal, é tudo meia boca. Tudo eu fui muito, muito extremista, não é assim. Mas tem muitas empresas que têm a garantia da qualidade para fornecer para a indústria farmacêutica como se fosse o pessoal de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, vem esse cara me encher o saco. Pô, tu está aqui só porque a legislação exige. E é mais ou menos isso, só porque o pessoal da farmacêutica exige. Enquanto tiver essa mentalidade, é ruim.
Quando eles perceberem que aquilo ali vai melhorando a qualidade dele, vai reduzindo os erros, reduzindo os desperdícios, que acontece muito, ele vai entender que a garantia da qualidade na fábrica dele é fundamental. Eu sempre falo para os profissionais, quando está recebendo auditoria, né? Estou recebendo uma auditoria. É uma oportunidade muito grande de melhoria. Porque o auditor vem com aquele dedinho podre dele, abre um documento assim, põe, caraca, eu não vi isso. Não é assim, é dedo podre. Os caras, é impressionante. Eles têm o dedinho podre. Aí eles vão achar coisa, caramba, e você tem a chance de melhorar. Sabe? Você tem chance de mas reduzir. A visão não é muito essa, não. Eu sei que não, mas toda vez que eu estou participando de uma auditoria, treinando o pessoal, eu falo para eles assim, olha só, eu não quero que a gente fique esperando saber quando a vigilância sanitária vem, ou o FDA, ou qualquer... Descobre na Anvisa, descobre na Anvisa. Nós estamos, hoje estamos em agosto, e aí eu recebo um aviso que a Anvisa vem, está para vir em setembro, 15 de setembro. Aí a maior barata voa. Não é assim? Aquela... Vai, caraca, papel para tudo que é lado, falta de treinamento, cadê o procedimento? Esse procedimento está vencido. Porra, tá de sacanagem. Tá de isso não acontece, não. Isso não acontece. Não, então assim, vamos fazer o trabalho na hora que tem que fazer o trabalho. Não vai procrastinar, não vai empurrar para quando souber que a vigilância está vindo ou uma inspeção está vindo, aí fica todo mundo desesperado. E aí erra. Porque vai faltar uma assinatura, vai faltar uma data, está um registro errado, tem uma informação errada. Nós temos que aprender a fazer os trabalhos na hora que tem que ser feito. Né? Venceu, vamos revisar esse procedimento. Uma coisa que eu falo para o pessoal de garantia da qualidade, sempre, o pessoal de garantia da qualidade é uma turma cri-cri, não pode ser diferente. É cri-cri mesmo, tem que ser cri-cri, e são chato pra caramba, aquela coisa toda, mas isso é característica deles, e tem que ser, muito bem. Só que existem algumas empresas que ficam tratando a documentação e ficam em cima da documentação dias, tira a vírgula daqui, bota para ali, não dá para entender direito, e o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, vamos ser mais ágeis, fazer as coisas na hora que tem que fazer. Porque tem muito profissional que senta em cima, não, essa frase não está boa, será que o operador vai entender? Pega o operador e manda ler. O que você entende aqui? Simples, não é assim? Tem que ser termos fáceis, termos de fácil entendimento. Melhor coisa do mundo é colocar os operadores para lerem seu procedimento e aprovar. Prova aqui comigo. Isso que você faz, está certo? Me ajuda aqui, lê esse negócio. E aí o operador vai se sentir até participante do negócio. Né? A gente diretora Não, está certo. E enfiar a goela abaixo do operador. Faz isso. O operador vai ler aquilo e falar assim, não dá para fazer isso não, meu filho. Não é assim? Então, a gente tem que colocar essa turma para participar. Então, perguntas, como falam os espanhóis. Perguntas. Olha só. Eu boto isso aqui? Ou depois? Tem mais do Jonas aqui. Tem mais um comentário do Jonas. Jonas, pergunta. Ele coloca que na última empresa que ele trabalhou, o requisito cosmético exigia uma ferramenta chamada MRAS. E onde especialista micro acompanhava o processo e desmontava os equipamentos críticos. Só um instantinho. Te ligo já, Fabiola. Estou numa palestra aqui. Pronto. Fabiola, minha filha, que teve neném. Tá desculpado. Essa ligação é importante. Ela ligou aqui, eu vou ligar de volta. Mas aí, esse MRA, o Micro Risk Assessment, tudo bem, é só uma forma de chamar, né? Olhando com olhos críticos de microbiologia, seria isso para contaminação? Acredito que sim, que ele coloca no outro, logo em seguida, né? Ele coloca o comentário. Isso, é interessante. E os profissionais de microbiologia, como tem muita experiência, eles deveriam participar, avaliando até a rugosidade de solda de tanques, o ringue, entre outros pontos. É interessante. Muito interessante colocar os profissionais para avaliarem isso.
Eu sei que essa estratégia de controle de contaminação é um trabalho multidisciplinar, cada um com uma visão. Áreas de engenharia, manutenção, qualidade, validação, caramba, todos os profissionais envolvidos nisso e participando, né, para reduzir as contaminações. É isso. Não percam a oportunidade de pegar na internet esse PIX 009 e o anexo 1 também da Comunidade Europeia. Tem aqui uma pergunta: como podemos melhorar a estratégia de contaminação quando a estrutura da fábrica ainda não favorece esse controle e não se adequa ao anexo 1? Não se assuste não, Aline, porque a maioria das fábricas não se adequou ainda não. Então, está só emoção. Por enquanto, está aquela só emoção. Agora, a sugestão é o seguinte: procedimentos bem implementados e profissionais muito bem treinados, por enquanto. Né? Eles saberem a sua responsabilidade, eles saberem que eles são as maiores fontes de contaminação, enquanto a estrutura da fábrica não estiver adequada. Tem que fazer uma análise de risco, pegar esses profissionais, dar um treinamento para eles, mostrar quais são os pontos chaves de contaminação, como o menino que passou antes aí do MRA, do micro-risco, etc. Jonas, professor Jonas. O menino Jonas Melo, né? Então, profissionais e verificar os pontos críticos na sua fábrica que não está adequada ainda com o anexo 1 e trabalhar em cima deles através de procedimentos e treinamento do pessoal. Uma coisa que eu alerto sempre quando eu estou dando treinamento para os profissionais de fábrica é eles não ficarem chateados quando um colega chama atenção. Ei, cuidado, pode contaminar. Porque tem muitos que falam assim: qual é, meu irmão? Tu já é meu chefe, tu é o supervisor agora, tu está querendo mandar em mim, não sei o quê. E isso é muito ruim quando existe ainda esse tipo de coisa. A gente precisa ter profissionais conscientizados de tal forma que nunca vai achar ruim se um colega chama atenção. Ei, cuidado, caramba, ele tem que agradecer, pô, valeu, pô, obrigado. E agradecer, e não reclamar, porque ainda tem isso, né? De profissionais reclamando que está sendo chamada a atenção, até por uma pessoa que é subordinada dele. Qual o problema? Nenhum, zero. A gente não sabe nada, está só aprendendo, não é? É isso. Gente, perguntas? A gente, no momento, ainda não tem nenhuma pergunta e a gente pode falar do curso, né? Pessoal, o Dr. Luiz Alberto trouxe um curso disponibilizando para vocês um desconto, né? Um desconto para fazer esse curso. Quase que eu falei aqui besteira. Um desconto. E, na verdade, vai estar válido para quem está assistindo a gente aqui. Então, vocês vão entrar em contato comigo, quem me conhece, né? No caso, Jonas, a Rosani, muito obrigada pela presença de vocês. Podem entrar em contato comigo ou com o Marcos Vinícius, ou colocar no nosso privado. Mas aí tem que ser hoje, tá bom? Para mandar hoje no nosso privado. E vocês vão ter essa oportunidade de ter um desconto nesse curso. Para ter uma ideia... Somente válido para hoje. Tá bom. Para ter uma ideia, o Felipe Gomes, né? Ele é inspetor da Anvisa, auditor da Anvisa, está lá, caramba, acho que já tem uns 15 anos, né? E faz auditoria internacional e tudo. Ele vai participar desse curso comigo, de gerenciamento de risco para utilidades farmacêuticas. Então, é bem interessante, porque vocês vão estar diante de um profissional que audita a gente. Né? Então, ele vai dar as dicas importantes de uma auditoria. É bem legal isso. Eu tô lá só de intruso. Eu vou iniciar a apresentação com as utilidades farmacêuticas, os limites que a gente tem que ter e tal, e depois o Felipe vai falar do gerenciamento de risco nestas utilidades. Vai acontecer no 15 e 16 de outubro, no Zoom, plataforma Zoom. O custo é R$ 800, mas para quem está aqui com a gente, tem 30% de desconto. É só pegar o contato com a Janaína, tem aí até um QR Code aí na tela, se marcar aí, de repente vai lá para a página para inscrição. Legal.
Muito bom. Somente hoje, tá, pessoal? Porque essa live ela fica gravada. Então, quem está assistindo na gravação, infelizmente, não tem esse desconto. Bem Mas feito, perder. vocês que estão assistindo agora com a gente, é só me mandar no privado o nome, ou para o Marcos Vinícius, ou no nosso privado no Instagram, tá bom? E aí a gente vai encaminhar os nomes para o Dr. Luiz Alberto dar o desconto, né? A gente agradece, né, essa participação do curso. Estou à aqui. disposição, viu, Janaína? Se tiver alguma pergunta, alguém quiser comentar alguma coisa, complementando essa história toda que eu apresentei hoje, se vocês vão participar de um projeto novo, vai ter um layout novo, vai ter a compra de uma máquina nova, procurem trabalhar com essa informação, né? Com essa estratégia de controle de contaminação, com RABs ou isoladora. Vou fazer um layout novo de uma área limpa, de uma área de produção de estéreis, de produto asséptico, que não tem esterilização terminal. Tenham em mente que a gente precisa reduzir ao máximo o risco de contaminação. E a gente começa lá no requerimento do usuário, quando a gente está preparando o layout, o projetinho lá. Eu sei que a maioria das pessoas já tem a fábrica funcionando, como alguém perguntou ainda há pouco aqui, como é que eu faço e tal. Então, a minha ideia é fazer uma análise de risco, um gerenciamento de risco na sua planta, procedimentos adequados para fazer com que os profissionais tenham consciência de que a instalação não é a melhor possível e a gente precisa reduzir o risco de contaminação. Por enquanto, porque em breve vai sair a nova instrução normativa da vigilância sanitária e vai dar um prazo para adequação das plantas. Vai ser legal, eu gosto, porque vai ter trabalho para nós. Isso aí, movimenta, né? E tira todo mundo da zona de conforto, vamos aprender coisa nova, vamos mexer. Eu também gosto. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada. Eu acho que sempre é um prazer o senhor vir aqui falar com a gente, sempre muitos ensinamentos. E eu convido já uma nova apresentação aí mais para frente para a gente conversar. O senhor venha sempre aqui no canal, esteja com a gente. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, ao Jonas, a Rosania, a Dona Guimar, Botafoguense, a todos vocês, a Aline, que mandou pergunta, a quem está assistindo a gente, que vai assistir depois. O Jonas. O Jonas. Tive o prazer de trabalhar com o Jonas quando ele entrou na indústria como engenheiro químico para trazer uma visão nova, né, para a gente. Foi muito enriquecedor. Como microbiologista, eu aprendi bastante coisa com ele. Muito obrigada, Jonas. Então, assim, vocês todos que estão aqui prestigiando a gente, vocês que vão assistir depois, conheçam o canal e as nossas lives ficam gravadas. Então, o doutor Luiz tem uma live com a gente muito bacana de sala limpas. Eu até anotei aqui, ó, sala limpas e controle de contaminação. Ele fala de todo o processo de uma sala limpa, de viáveis, não viáveis, né? Então, assim, muito bacana mesmo. Procuram, tá lá gravada no Instagram. Doutor Luiz, o senhor conhece mais ou menos aqui? Eu estou agilizando, porque tem uma ligação importante para o senhor fazer. Um neto, uma neta, né? Neto ou neta? Neto. O neto está aguardando. Então, assim, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Marcos vai dar alguns recados e o senhor fecha a live convidando. Okay. Tá bom? Okay. Marcos? Bom, agradeço o doutor Luiz, foi bem interessante. Eu não participei da primeira live, né? Quem estava aqui era o Rodrigo, como mediador também, lá do FIFF. Bom, agradeço. É um assunto que realmente, como o doutor Luiz falou, é um assunto que o pessoal tem gente que treme, então, mas acho que o doutor Luiz, com a didática dele, muito fácil, né? Eu não sou da área de produção. E achei bem interessante, é bem fácil a linguagem dele, bem interessante, bem enriquecedora. Acredito que quem está com a gente aqui trabalha justamente em fábrica, tem muito mais know-how, né, daquilo que o Dr. Luiz falou, mas acho que a mensagem
Primeiro, é possível fazer, você vai ter mudanças na Anvisa para melhor, ou seja, pegar a Anvisa de 20 anos atrás, hoje, ela é outra em todos os sentidos. Eu participei dentro de fábrica, né, sendo auditado pela Anvisa, então na minha área já foi diferente, imagino da fábrica vai mudar muito mais. Quem aproveitou o Dr. Luiz aqui de graça, aproveitou, acabou a live, é cobrado. Vai falar com o Dr. Luiz na empresa dele e ele vai cobrar para fazer consultoria. Então, é assim que funciona. Agradeço, doutor Luiz, essa hora que a gente passou aqui falando, 1h e 5 minutos falando, foi muito interessante. Todo mundo que está live aqui, obrigado. Entra lá no YouTube de novo, deixa o sinalzinho, amanhã às 7h30 teremos outra palestra. Se puder, o cafezinho do mês ajuda a gente a manter a plataforma funcionando. E é isso. Continuamos ainda quinta e sexta com outras palestras enriquecedoras focadas na saúde. Doutor Luiz, o senhor fecha a palestra de hoje. Eu queria agradecer a Janaína, o Marcos, a Micromeio, né? Essa iniciativa que é muito interessante, né? A oportunidade dos profissionais ouvirem um pouco sem custo, né? Nenhum. E dizer que nós temos um site, Engenews Academy, que tem diversos cursos que estão gravados com valores bem baixos, dividido em 10 vezes, para qualquer profissional, até estudante, se quiser participar, vai pagar em 10 vezes lá e vai assistir conteúdos de profissionais que têm muita experiência na indústria farmacêutica. Né? Então, aproveitem, engenewsacademy.com.br. Tá bom? É isso. Muito obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Me divirto muito. Agradeço, doutor Luiz. Janaína, você está no mudo. Eu falei que ótimo. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, tchau para vocês. Até amanhã, 7h30. Até amanhã. Tchau, doutor Luiz. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.